Bom, como a gente começou a aula ainda presencial, nós começamos a falar sobre a industrialização. Eu lembro que nós começamos a falar e logo na segunda-feira já começou a questão do ficar em casa. E nessa segunda, inclusive, foi só o Vitório, aí ficou eu e o Vitório na terça, né? Na terça-feira, foi só eu e o Vitório, nós fizemos uma recapitulação, nós falamos, ele grifou no livro dele. Então, a gente já soube, eu já falei com vocês, que o processo de industrialização brasileira foi tardia. O nosso processo de industrialização em relação principalmente à Europa tem uma linha histórica aí de pelo menos 100, 150 anos de diferença. Mas a nossa industrialização, apesar de tardia, foi muito rápida. E nós crescemos muito rápido. A nossa industrialização trouxe para o Brasil um crescimento econômico muito rápido. Nós somos um dos países, nós hoje, né? Vamos ver agora depois dessa quarentena como vamos ficar, mas nós somos entre os países, nós somos a 9ª posição do país mais rico do mundo. E isso se dá ao PIB, e isso se dá à industrialização. Porque quando a gente fala dos setores econômicos, primário, secundário e terciário, a gente sabe que eles estão interligados. Se a indústria parar, o setor primário também para e o terciário também. Então, são três que andam junto. O PIB é a somatória desses três fatores. Então, se dá através de tudo que a indústria produz. Quem trouxe essa industrialização? Nós tivemos 2 presidentes importantíssimos e nós vimos isso também em sala, que foi o Getúlio Vargas e foi o Juscelino Kubitschek. Getúlio aproveitou toda a quebra do mundo, né? A Grande Depressão de 1929 e trouxe, aproveitou a riqueza que o Brasil tinha conseguido através do café e começou a industrializar, pensando que essa riqueza não foi homogênea para o Brasil todo. Essa riqueza ficou concentrada em algumas regiões. A nossa, em especial, se enriqueceu em relação a isso. A nossa região se favoreceu muito em relação ao valor que o café trouxe, né, através das suas exportações. Então, o café deixou uma herança muito significativa e isso trouxe para a nossa região o que nós temos hoje dessa grande industrialização. A gente sabe que a região sudeste é a região mais rica e a gente sabe que São Paulo é a região, é o estado mais rico do nosso país. Mas isso tudo se dá lá do início, desde a época da produção do café. Na página 44, então, ele fala das origens da industrialização. E ele fala que o café deixou uma herança significativa, né? Capital, que é o dinheiro dos barões de café, a infraestrutura, como estrada de ferro, o Porto de Santos, que é o principal hoje do Brasil, e ele foi criado por causa do café, as casas bancárias e o câmbio, mão de obra disponível e o pequeno mercado interno. Isso veio como herança do café. Então, a gente viu isso até dentro de sala. Na página 45, a gente viu ali, e a gente falou isso também dentro da sala, do Getúlio Vargas, né? E do Juscelino Kubitschek. Então, na página 45, ele fala: Getúlio Vargas foi importante para a criação das indústrias de bem de produção, porque ele aproveitou, então, essa crise de 1929 e ele começou a fazer a infraestrutura aqui dentro do nosso país e ele começou a criar algumas empresas que ainda existem ainda hoje aqui, né? Uma das principais aí que foi criada nessa época, que foi a Vale do Rio Doce, não é mais nossa, ela não é mais estatal, ela tem capital estrangeiro ali dentro também, mas ela foi criada nesse período. Então, Getúlio Vargas foi importante na criação de indústrias de bens de produção de base pesada do Brasil. Os governos após Vargas se beneficiaram dessa base que ele criou, que já estava montada, e acelerou o processo da industrialização. Sobretudo, Juscelino Kubitschek.
Juscelino Kubitschek tem um plano que é muito falado até hoje, é muito cobrado às vezes em muitas áreas ainda de concursos e tudo mais, que era o plano que ele falava 50 em 5. Então, tudo que demoraria, de repente, 50 anos para se fazer, ele queria fazer em 5. Ele queria acelerar o Brasil, crescer economicamente. O Brasil sempre tem planos para crescimento econômico, e isso é até hoje, tá? Nós temos muitos planos de crescimento econômico, e isso às vezes isso prejudica um pouco o social, porque a gente visa tanto o crescimento econômico para o nosso país, mas o social acaba não acompanhando, e é o que a gente vê. Nós somos o 9º país mais rico do mundo, mas a gente tem sérios problemas sociais, a gente tem pessoas na extrema miséria. E isso é ruim para o nosso país. Isso é um dos fatores que não permite que o Brasil seja chamado de desenvolvido, os problemas sociais, porque a gente só tem planos econômicos desde a época da industrialização, tá? Na página 46 e 47, foi uma tarefa, né? E aí ele vem falando da concentração e a descentralização industrial, página 49. Aqui a gente já não viu mais na sala. Daqui para frente a gente não estava vendo mais na sala. A concentração industrial se deu principalmente na cidade de São Paulo. Quando a principal indústria que veio de fora para se instalar no Brasil desde o início foi a indústria automobilística. E isso fez do nosso país ser um país rodoviário. O nosso país, ele é um país onde o rodoviário prevalece. A gente viu isso na pele, sentiu na pele esse movimento rodoviário quando aconteceu a greve dos caminhoneiros em 2018. Nós vimos o quanto nós somos dependentes do rodoviário. Esse rodoviário, quando as empresas se colocaram aqui, eles começaram a investir dentro do país. As empresas que vêm para cá, claro, elas vêm atrás do lucro que elas têm dentro de um país subdesenvolvido como o nosso. Só que ela investe dentro desse país. E lá no início, elas investiram principalmente na infraestrutura rodoviária, porque ela ia instalar a sua indústria aqui dentro e ela queria mercado consumidor. Pensa o seguinte, toda vez que uma indústria se coloca num local, ela observa diversos fatores junto. Ela observa se é uma região de fácil acesso, ela observa se é uma região que tem, claro, uma eletricidade, que tem um desenvolvimento hoje que a gente fala de telefonia avançado. Ela não vai se colocar em qualquer lugar que ela não tenha esses desenvolvimentos próprios para que essa indústria cresça ali naquela região. Ela não vai se colocar num local onde é difícil acesso, que os caminhões para retirar e chegar a mercadoria tenha dificuldade de chegar nessa região. Por isso que a gente vê muitas indústrias na beira da rodovia quando você viaja, porque é muito fácil chegar até ali. Isso desde sempre. Então, quando as empresas automobilísticas entraram aqui dentro do nosso país, o primeiro investimento dele foi em rodovia, porque ele iria vender automóveis. Então, ele queria um mercado consumidor. Para o mercado consumidor ter interesse no mercado, ele tinha que ter boas ruas, boas rodovias. Aonde eles se concentraram de primeiro? Em São Paulo. Em São Paulo, porque São Paulo tinha ali perto Santos, que já era o porto, e São Paulo foi aonde acumulou as maiores redes bancárias. Então, até hoje, São Paulo é a principal cidade, principal estado, onde se concentram as principais empresas do mundo, está ali. Por isso que ela é chamada, inclusive, de metrópole global. É a única metrópole global que o Brasil tem. É uma metrópole mundial que todos conhecem. E não conhece por causa das belíssimas praias, que nem o Nordeste ou o Rio de Janeiro. Conhece por causa da importância econômica que o nosso estado tem. E isso se deu desde o início. Então, a concentração de empresas se deu primeiro ali em São Paulo. Formou uma rede que é chamada o ABC Paulista. Por que ABC? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema. Então,
essas cidades, elas se uniram, inclusive populacionalmente, porque as empresas começaram a se colocar. Aonde tem empresa, o que acontece? Várias pessoas acabam indo para esse lugar em busca de emprego, o acúmulo de pessoas nessa região é muito grande, formam-se bairros planejados ou não, e a cidade começou a crescer. A gente fala dentro da geografia que ela foi conurbada. Conurbada é quando uma cidade se une a outra pela malha populacional. Então, cresceu tanto que é uma cidade ligada a outra. Ela se dá nessa ligação por causa da malha populacional. E isso por causa da industrialização. Então, a grande concentração industrial do Brasil foi em São Paulo, tá bom? Aí, na página 49, ele começa falando no primeiro parágrafo do Getúlio Vargas, na tendência dos planos do Juscelino Kubitschek. Aí depois ele fala de 64 a 85 foi a era militar, né, que foi o período da ditadura. O processo de industrialização teve continuidade dentro da época da ditadura militar e teve mesmo com a urbanização. Industrialização e urbanização andam juntos. É porque eu estou falando, aonde se concentram as indústrias, as pessoas vão para essa região. Vai acumular uma quantidade de pessoas além da conta, inclusive, que o governo consegue controlar. Porque as pessoas vão em busca de emprego. Por que São Paulo é a cidade que mais recebeu imigrantes? Porque é ali que se concentra. Hoje é uma cidade cara e hoje é uma cidade que está nesse título aí, já é uma cidade de desconcentração. Porque ela é cara, a mão de obra dela é a mais cara, é uma cidade cara de se viver e de difícil acesso em algumas partes, algumas indústrias estão saindo dessa região. Então, concentração, aonde essas indústrias de início se concentraram. Hoje já está havendo uma desconcentração. As indústrias estão saindo da cidade, principalmente de São Paulo, e indo para outras regiões, aonde tem menos trânsito, principalmente mão de obra mais barata, porque se você for ver a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, nós temos uma mão de obra mais cara, porque é o estado mais sindicalizado do país. A gente tem sindicato para tudo e qualquer função, né? A gente tem sindicato das vans, a gente tem sindicato do porteiro, de motorista, e o sindicato, querendo ou não, traz uma força para o trabalhador, traz melhorias para o trabalhador, e isso as empresas muitas vezes querem fugir, porque ela quer uma mão de obra mais barata, ela quer uma mão de obra onde ela ganha um lucro maior, tá? Então, a desconcentração também está acontecendo aqui na região sudeste. Na página 49, ele fala aí, se vocês quiserem grifar essa parte, ele fala o fato que é chamado de desconcentração industrial. Se deu basicamente nos seguintes fatos. Estradas e aeroportos melhores que permitem maior circulação das mercadorias. Então, eles já podem ir para outras regiões, porque não existe só Porto de Santos. Hoje existem vários portos dentro do país. Menores índices de assalto, atos de violência, além do trânsito ser menos intenso. Então, o que eu estou falando, melhor acessibilidade. Isso chama atenção dentro de uma cidade. Terrenos disponíveis e mais baratos para novos investimentos, além de impostos serem menores. Criação de universidades e centros de pesquisas que facilitam a melhoria da mão de obra e aumentam a tecnologia do produto. Esses dois últimos itens é muito importante. Esse impostos menores cria algo que é chamado de guerra fiscal. Dentro das regiões existe algo chamado guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Os estados brigam entre si por determinadas empresas. Elas oferecem, elas começam a colocar algo que chame a atenção dessas empresas.
Então, ela começa a dar. Ela fala assim, olha, vem para cá que eu vou te dar o terreno com toda a construção. Você não vai mais pagar aluguel. E isso aconteceu numa empresa que eu trabalhei aqui em Ribeirão. Era uma empresa italiana, ela chamava Lavoro Wash, era ali na Mogiana. Na época que eu trabalhava lá, eu era do financeiro, aquele imenso galpão, que era toda a fábrica, pagava-se 5 mil reais de aluguel. Isso faz muito tempo. Aí quem chamou ela? Uma cidadezinha aqui perto, Cravinhos. Chamou, e ela saiu de uma cidade grande como Ribeirão e foi para Cravinhos bem na linha na Anhanguera, fácil acessibilidade, que é o que eu falei que a indústria procura. Mas por quê? Cravinhos ofereceu para ela a retirada dos impostos, que é o ISS, e ela deu toda a criação, toda a infraestrutura da fábrica. Então, isso é uma guerra fiscal. Ele oferece atrativos que ele vai ter mais lucro, que o empresário vai ter mais lucro, tá bom? Ele já está me avisando aqui que a gente só tem 10 minutos. Isso é a guerra fiscal, isso as empresas estão atrás, porque ela tem maior lucro dentro daquela região. Então, as empresas estão saindo de São Paulo, indo para o Nordeste, que a mão de obra é muito mais barata. Os estados estão oferecendo essa retirada de impostos. Aí, por que ele vai, professora? Porque ele vai ter mais lucro, gente. Infelizmente, eles não se importam com a fechada da empresa aqui e a retirada e a perda 2, 3 mil pessoas ficar sem emprego, vamos falar assim, de uma Volkswagen, e ele ir para outra região. Ele está preocupado com o lucro, porque é 2, 3 mil pessoas que vai ter uma mão de obra muito mais barata naquela região, às vezes a retirada do imposto para ele. Então, o que isso favorece a outra região? A criação de empregos. Porque lembra que eu falei que os 3 setores estão ligados? Se tem pessoas trabalhando, o seu comércio vai funcionar melhor. Se a sua população está empregada, mesmo que ela receba um salário mínimo, ela vai comprar no seu comércio local e isso vai fazer girar a economia daquela região, tá? Então, isso é muito importante dentro da indústria. Fatores estruturais dentro de uma região é importante, fatores econômicos dentro de uma região é importante, isso tem causado a descentralização. Para terminar, aí na página 50, ele vem falando das áreas industriais do Brasil. Na página 51, você vê muito nitidamente isso no mapa que tem aí. A gente vê que a região sudeste é a área de maior concentração industrial ainda do nosso país. São Paulo, claro, né, totalmente aí tomada pelas indústrias, a maior concentração, ela é essa parte toda marrom aí, a parte de concentração industrial. Rio de Janeiro e Vitória é a parte de maior industrialização do Brasil. As outras já são laranjinhas e você vê que são pontos. Então, você vai lá em Manaus, que tem a Zona Livre de Manaus, a Zona Franca de Manaus, que foi criada exatamente para ver se levava pessoas para aquela região. E nós temos aí a região do Nordeste, que é a Zona da Mata, que é a região mais desenvolvida da região nordestina. Então, elas vão atrás dessa região ali para se colocar. Essas empresas que se colocaram aqui no Nordeste são regiões que já estavam e algumas que saíram de São Paulo e foram para essa região, tá? Aí na página 51, ele fala que, no entanto, não é só o Sudeste que possui parques industriais. No Sul, por exemplo, o estado do Paraná apresenta uma grande concentração de indústrias de móveis e automobilísticos, tanto em Curitiba quanto em São José dos Pinhais, tá bom? Então, hoje já existem outras regiões que têm se destacado dentro do fator industrial aqui do nosso país. Tudo bem? Até aí? Agora eu queria que quem quiser falar e fazer alguma pergunta, abra então o seu microfone e pode fazer, porque a gente tem 10 minutos. Senão eu volto a explicar mais coisas aqui. Eu quero só saber se vocês têm dúvidas. Doutora, uma pergunta. Se a gente está entre os 10 países mais ricos do mundo, por que a gente não é país de primeiro mundo? É por causa da parte social? Exato.
Primeiro, assim, a divisão que a gente tem no mundo é desenvolvido e sub, né? Esse primeiro, segundo e terceiro mundo era usado lá na época da Guerra Fria. Nós usamos esses termos ainda, mas não é o correto em falar. Nós não somos desenvolvidos porque nós temos problemas sociais graves. Então, nós temos uma educação muito baixa, nós temos problemas de corrupção muito alta, uma das maiores do mundo, né? Isso, assim, sociais. Aí, quando a gente fala, porque quando se faz o peso de países desenvolvidos e sub, não é só o valor financeiro. Quando fala que ele é desenvolvido, a gente fala, ele é um país rico, claro. Ele é um país onde tem problemas sociais? Tem, mas são muito menores do que alguns outros países. E eles são países onde tem um poderio militar muito grande. Então, isso também... Uma vez eu estava vendo a listagem. Eu até me impressionei. O nosso país é a 17ª potência militar. Às vezes a gente até desfavorece muito o nosso país, mas nós estamos entre os 20 maiores. Então, eu acho que isso é um ponto, né? Mas nossa potência não chega nem perto dos Estados Unidos, né? Às vezes nem perto o que a própria Rússia tem, porque ela é muito armada. Então, fatores econômicos, fatores sociais, militar, desenvolvimento tecnológico. Nós somos muito dependentes ainda de tecnologia importada. Né? O Brasil ainda tem que crescer muito. Nós temos a nossa tecnologia, mas ainda é muito pequena perto de outros países. Então, esses são fatores que são calculados para que um país seja chamado de desenvolvido. Mas o que mais pesa no nosso país é o social. Porque quando você fala, vamos falar da educação. Quando você fala da educação, o país sempre está entre os últimos. A gente sempre está lá no 86º, 85º. Então, quer dizer que a educação pública é terrível, infelizmente, sabe? É falta de estrutura, é falta de engajamento, sabe? Do governo, da própria população, dos jovens, de alguns até professores. Então, falta muito ainda. O Brasil tem muita coisa ainda para buscar dentro do social. E aí a corrupção, que é uma, né, das maiores do mundo. Isso não deixa o nosso país crescer, infelizmente. Entendeu? Ô, Sori, só mais uma pergunta. Tipo, qual que é o país que tem menos corrupção, assim? Eu não sei te falar hoje qual que tem menos corrupção do mundo. A gente precisava ver o ranking, né? Porque esses estudos saem. Né? A gente pode até falar na próxima aula que eu marcar com vocês de qual é o país com menos corrupção do mundo. Mas eu acredito que seja um dos países nórdicos, viu? Eu acredito que seja um dos países nórdicos que tem esse índice menor de corrupção, porque é onde tem o que a gente fala, é chamado de welfare state, que é o bem-estar social. Se tem bem-estar social, quer dizer que o dinheiro que você está dando, né, pagando para o governo, ele está retornando para você como bens e serviços. E é isso que a gente não vê, porque o nosso dinheiro, infelizmente, acontece desvios, né? Então, eu acredito que seja um dos países nórdicos. Eu já li de países da Europa, desses países nórdicos, que sobrou dinheiro para o governo. E o que ele fez com esse dinheiro? Ele dividiu entre toda a população. Então, vamos falar, ele fala assim, olha, o mês que vem, todos os brasileiros vão receber R$ 200 na conta, porque está sobrando em caixa. Então, ele devolveu para a população. Entendeu? Então, a gente tem um longo caminho até chegar aí. Longo, muito longo. Né? Tem que mudar muito a cabeça do próprio brasileiro para que isso aconteça. Alguém mais? Fernando, quer falar alguma coisa? Fala, Gui. Professora, se a gente é um dos países menos desenvolvidos em educação, a gente está fazendo online, o que os outros estão fazendo? Eles são melhores que a gente na educação. Quando fala de eles são melhores, isso é o que eu te falei, tem que ter um envolvimento de todos, né? A gente, quando é analisada a educação brasileira, é principalmente a educação pública, né?
E essa educação pública, muitos lugares faltam a infraestrutura básica. E acontece um grande desinteresse, infelizmente, pelos jovens brasileiros. E isso eu já falei para alguns alunos meus, né, algumas salas. Porque quando faz a medição através da prova, os próprios alunos não estão interessados em aprender. A gente, como professor, a gente vê, né, nisso. Então, quando vai fazer a avaliação, quem vai fazer essa avaliação? É o aluno. Se ele não teve interesse em aprender, claro que ele vai tirar uma nota baixa. Mas aí você tem que avaliar um contexto geral. Tem que avaliar todo o ambiente que ele vive, como que ele é cercado. Tem a questão das drogas, que é muito forte dentro do nosso país, né? O aliciamento de menores. Tem todo um externo que precisa ser observado.